Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Primeira pergunta de hoje. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta. Envolve-o uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Um grande nome do espiritismo sobre o assunto perispírito é Zalmino Zimmermann, que escreveu um livro bastante extenso e esclarecedor sobre esse tema, intitulado Perispírito. Vale a leitura por sua riqueza de detalhes. Seguindo o que nos ensinam os estudiosos sobre o perispírito, este é um elo interexistencial entre matéria e espírito, possuindo muitas características próprias, como plasticidade e densidade variáveis, por exemplo. Sua função é permitir a relação entre o espírito e o ambiente material no qual este venha a estar inserido. Esse é um dos pontos mais importantes para se entender as questões mediúnicas e as influências espirituais, pois é por meio do perispírito que existe interferência e contato entre encarnados e desencarnados. Falaremos mais sobre isso em outros momentos. Por ora, é fundamental entendermos que o perispírito é muito importante para a compreensão da realidade espiritual de uma maneira geral. Também é relevante ressaltar que o Espiritismo não criou o conceito de perispírito, mas veio esclarecer a sua função, visto que ao longo da história ele já era conhecido por sábios, filósofos, pensadores. Já foi cogitado por diversos nomes: corpo sutil da alma, corpo astral, Ka no Antigo Egito, psicossoma mais recentemente por André Luiz, corpo espiritual pelo apóstolo Paulo, entre outros e outros exemplos. Embora fosse conhecido, pouco sabia se explicar sobre o perispírito. Coube ao Espiritismo popularizar e esclarecer o assunto, cuja função também se estende ao estudo de hoje. Enfim, vamos em frente com as perguntas. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Se a função do perispírito é criar um ego entre matéria e espírito, então é natural que ele se aproprie da matéria existente para compor a sua porção material. Disse que o perispírito é semimaterial justamente por isso, porque parte daquilo que vem a compor a sua integridade está de acordo com a matéria existente no ambiente em que está inserido. É interessante, no entanto, que o perispírito represente para a alma o que a roupa física representa ao corpo carnal. Isso é um indicador de que ele existe para atender a uma necessidade deste estágio da vida, o qual ainda pede que o espírito venha a se ligar de alguma maneira com a matéria, tal qual é preciso vestir uma roupa para sair de casa. Podemos considerar ainda esse um primeiro indício da ideia sobre a evolução dos mundos, já que nos leva a entender que o espírito pode e deve passar por diversos globos e se recompor a cada vez com a matéria deste globo. Falaremos mais sobre isso adiante. Vejamos a próxima parte desta questão. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. A necessidade principal desta apropriação de elementos do planeta está na questão da afinidade e na repulsão dos próprios elementos materiais do globo. Essa interação facilita a influência dos espíritos na matéria e, mesmo sendo evoluídos e não necessitando mais da vestimenta rudimentar do planeta em que estejam, precisam dessa assimilação se querem fazer conhecidos. Caso contrário, a interação seria muito dificultada, não só entre espírito e matéria, mas mesmo entre espíritos desencarnados e encarnados com níveis evolutivos
distintos. Veremos mais à frente, por exemplo, que essa é uma das razões pelas quais os espíritos mais evoluídos se aproveitam muitas vezes dos que ainda estão mais próximos da matéria para comunicar-se, pois não precisam ter o trabalho de assimilar os fluidos materiais para o fazerem por si próprios. Então, usam o intermediário. Esse é um assunto para o futuro, no entanto. Por ora é conveniente apontar o termo mundos superiores, que reforça o que dissemos anteriormente. Para esse tópico, logo teremos a divisão clássica dos estágios evolutivos dos mundos. Por enquanto, vamos adiante com as perguntas. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. O pensamento, outra vez, enquanto atributo do espírito, é o responsável por moldar o perispírito de acordo com a vontade do espírito. Esse molde, contudo, nem sempre é consciente, mas adquire muitas vezes as características que o espírito aceita para si. Podemos ter espíritos que sabidamente assumem a forma que tiveram em vidas passadas, desde que saibam que assim serão reconhecidos. Mas temos também casos mais complexos, cujo espírito se encontra tão atrasado, por exemplo, evolutivamente falando, preso a padrões vibratórios tão baixos, que pode tomar até formas animalescas e bestiais, sem que tenham pensado exatamente nisto. Esses são os que por muito e muito tempo ficaram presos em sentimentos negativos como o ódio, o rancor, a vingança, etc. E vão moldando a sua imagem de acordo com os pensamentos que cultivam ao longo do tempo. Esse molde acontece, por fim, graças ao perispírito. Existem ainda outros casos, como os espíritos, que, detendo o conhecimento do poder que têm para influenciar as suas características físicas, tiram proveito disso para iludir, enganar e até assustar os outros. Poderíamos entrar também na discussão dos efeitos de materialização espiritual, nas quais os espíritos tornam-se visíveis a todos no plano material, como foi o caso da materialização de Jesus na sua ressurreição, por exemplo. Ou pelo menos é assim que o Espiritismo encara esse fato bíblico. Contudo, esse tópico também já foi discutido em outros vídeos neste canal com mais profundidade. Enfim, são muitas possibilidades e casos distintos, mas é importante entender a ideia de que a forma física do espírito é atribuída à ação perispiritual. Então sigamos. São iguais os espíritos, ou há entre eles qualquer hierarquia? Resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Caso tenha surgido a curiosidade sobre quais são essas classes, a próxima pergunta responderá. Aqui é relevante destacar que é justamente esse estágio evolutivo dos espíritos que ajuda a definir também o estágio evolutivo do mundo em que habitam. Ora, isso é um tanto óbvio, de muitas maneiras, mas acho importante ressaltar que a verdadeira evolução acontece a nível moral e intelectual, sendo a essas características do espírito e dos mundos às quais nos referimos sempre que falamos sobre o nível evolutivo. Essa questão nos aponta também a razão principal e o porquê de sermos todos diferentes, pois essa distinção está justamente no quanto conseguimos nos desenvolver intelectual e moralmente. Entendido isso, sigamos em frente. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Resposta: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal
e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Podemos dizer, de acordo com essa divisão em 3 níveis, que nós, encarnados no planeta Terra, estamos mais próximos do terceiro nível, o mais atrasado dos estágios. Ainda assim, não somos os mais atrasados na criação. Se fôssemos comparar com a classificação dos mundos, estaríamos no segundo grau mais baixo, chamado de mundo de provas e expiações. Antes de nós, temos os espíritos primitivos, ou inferiores, que abrigam os mais ignorantes e maus. Isso é relevante para que compreendamos que ainda estamos muito longe da perfeição e temos muito o que aprender, mas que também já temos algum desenvolvimento presente em nossa história evolutiva. Estamos neste globo para este fim, até que um dia passemos adiante na escala dos seres, através do aprendizado. Enfim, sigamos com as perguntas. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Resposta: cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Todos, sem exceção, têm a capacidade de praticar o bem, independente de seu grau evolutivo. Contudo, nem todos têm a consciência, a disposição e os meios para fazê-lo. Quanto mais evoluídos os espíritos, mais condições e capacidades têm para fazer o bem de fato, pois a inteligência e a moralidade, embora nem sempre caminhem juntas na sua evolução, facilitam a harmonia no caminho do bem, quando bem empregadas. Um espírito ignorante sequer tem as experiências necessárias para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Antes, é preciso aprendizado e evolução para se ter a base para o bem verdadeiro. Quando os espíritos falam sobre a ciência, a sabedoria e a bondade, eles estão falando de ferramentas para dar vazão à força moral do espírito, a qual define o seu grau evolutivo. Considerando os 3 pontos, quanto mais se desenvolve qualquer uma dessas áreas, mais evoluído se é o espírito, e mais capacidade de fazer o bem lhe é outorgada. Se ele o fará, contudo, depende da escolha íntima e pessoal. Sigamos agora para a nossa última questão de hoje. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Resposta: não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Falamos anteriormente que esses espíritos são, na prática, nós mesmos, e de fato podemos nos ver em muitas dessas definições. Mas vemos também que já temos inclinações e vontades de sermos melhores, mostrando o esforço que estamos fazendo em passarmos para o próximo degrau da evolução. O esforço de cada um ditará se continuaremos na terceira escala e quando chegaremos até a segunda, e depois para a primeira. É um processo longo, sem dúvidas, mas chegaremos lá um dia com certeza, já que a evolução nunca regride. Esta questão finaliza também dando uma boa ideia de que o mal está mais próximo da ignorância do que se pensa. Ou seja, nem sempre o mal é consciente, mas apenas fruto do desconhecimento de causa. Esse é o primeiro indício do porquê o Espiritismo não separa os maus dos ignorantes, porque entende que um é fruto do outro. Até porque, quando o espírito compreende, aceita e vivencia o bem com consciência, ele não volta à prática do mal, pois, como dissemos, o espírito não regride na sua evolução. Enfim, encerramos por aqui a reflexão de hoje. Se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe este vídeo, curta, deixe a sua opinião, pois sua participação ajuda muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.